Vamos então com as questõezinhas de contabilidade geral, questões exame CFC 2025.1. Vamos embora, questãozinha aí seguindo a ordem. A próxima cobrava o seguinte: para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar essa obrigação. No caso de uma provisão, o reconhecimento se dá quando a entidade tem uma obrigação presente, legal não formalizada, com resultado do evento passado, seja provável necessário sair de recurso que incorpora benefício econômico liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa confiável. Se as condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Em relação ao reconhecimento de um passivo contingente, de acordo com a norma 25, é correto afirmar. Então, o passivo contingente, ele não é reconhecido, tá? E nem divulgado em notas explicativas. Então, a opção A está correta, não é reconhecido, mas é divulgado. Aqui depende, tá, pessoal? Então, por isso que essa questão foi anulada, tá? Por quê? Porque ela não trouxe aqui se é a provável saída de recursos ou se é possível. Então, quando o passivo contingente, ele possui, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, não coloquei. Então, o passivo contingente, ele não é reconhecido, tá? Então, nós ficávamos entre as duas, só que, dependendo, ele pode ser divulgado ou não divulgado. Então, aqui nós temos duas possibilidades, porque como a banca não deixou claro qual é a probabilidade de saída, se é possível, se é remota, então, quando é possível, ele não é reconhecido, mas é divulgado. E quando é remota, não é reconhecido e nem divulgado. Então, as duas opções estão igualmente válidas, né? Por isso que essa questão foi anulada, tá bom? Então, duas opções aí igualmente válidas, porque ele não trouxe a questão da probabilidade, tá? Então, quando é remoto, não tem a divulgação, quando é possível, ocorre a divulgação. Um supermercado funciona na região sul do país. Em maio de 2024, devido às fortes chuvas, o supermercado perdeu todo o seu estoque. Nas demonstrações contábeis mensais, em 31 de maio de 2024, o supermercado optou por baixar todo o estoque, mesmo sem ter recebido um laudo oficial, de modo a tornar as demonstrações mais úteis aos tomadores de decisões. A informação apresenta a seguinte característica qualitativa. Então, o que, meus queridos? A tempestividade, que significa lá disponibilizar informações a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Tá vendo? Então, ele funciona lá na região. Em maio, devido às fortes chuvas, perdeu todo o seu estoque. Nas demonstrações contábeis mensais, em 31 de maio, o supermercado optou por baixar todo o estoque, mesmo sem ter recebido um laudo oficial. Então, a informação apresenta aí a seguinte característica qualitativa da tempestividade. Primeiro, pessoal, que não temos aqui neutralidade, não é uma característica qualitativa. A neutralidade é um aspecto da representação fidedigna, retrato completo, neutro e livre de erros. Materialidade. Materialidade não é uma característica qualitativa. Materialidade é um aspecto da relevância. O que é uma informação material? Quando você omite, quando você retira aquela informação e aquilo acaba impactando no objetivo no objetivo de fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Então, aquilo impacta na tomada de decisão. Beleza? Verificabilidade são quando dois observadores independentes eles chegam a um consenso que aquilo ali realmente retrata, tá, a realidade. Então, nesse caso, isso aqui tem mais a ver com tempestividade do que com verificabilidade, que das quatro opções, só duas eram características qualitativas, então certamente aqui isso está mais relacionado, né, à tempestividade. Então ele optou, né, por baixar todo o estoque, porque para ser tempestivo, né? Beleza? Então essa é a ideia por trás da característica da tempestividade, fornecer informação antes que ela perca, antes que ela deixe de ser útil lá para os usuários. Mais uma questão de estrutura conceitual. Aqui, pessoal, a gente colocou como contabilidade geral, mas aqui nós incluímos também as questões de teoria da contabilidade. Tá? Então, por exemplo, essas questões de estrutura conceitual são questões que lá no editalzinho é teoria da contabilidade. Tá? Então, aqui a gente está tratando juntamente. Normas, né?
Também, de acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual, as demonstrações contábeis consolidadas fornecem informações sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Apenas das controladas, apenas a controladora, da controladora e de seus controlados como entidades independentes, a controladora de seus controlados como uma única entidade que reporta. Isso está lá no item 3.15 da estrutura conceitual, que fala que as demonstrações contábeis consolidadas fornecem informações sobre os ativos, passivos, PL, receitas e despesas, tanto da controladora como de suas controladas, como uma única entidade que reporta. Então, aqui, gabarito, opção D, literalidade aí da estrutura conceitual. Falando nela, mais uma questãozinha, ela é super importante. Aliás, nós temos aí dois assuntos que sempre são presentes em provas, que é o que, pessoal? A estrutura conceitual, NBCPG 01, tá? Então, a gente precisa muito estudar e levar para a prova o conhecimento. De acordo com a estrutura conceitual para relatório financeiro, patrimônio líquido e a participação dos ativos da entidade após o que? A dedução de seus passivos. Então, aqui uma questãozinha bem tranquila, né? Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, equação fundamental do patrimônio. Então, participação dos ativos da entidade após a dedução dos seus passivos, gabarito opção A. Mais uma questãozinha, segundo a estrutura conceitual, para representação dos relatórios financeiros ser fidedigna, ela precisa ser completa, neutra e isenta de erros. São as três características aí. Confiável, tempestiva, não. Tempestiva, útil, comparável, não. Consistente, completa, não. Completa, informação completa. Toda informação deve estar lá disponível. Neutra, sem viés, né? Então, tem que ser uma informação imparcial, né? Sem parcialidade. Isenta de erros, o próprio núcleo aí, né, semântico dessa expressão já nos retorna que não pode ter erros. Lembrando que não é erro 100%. Né? Então, os erros materiais, aquilo que realmente possa impactar ali, né, nas decisões, na utilidade da informação. Então, isenção de erros não significa que é 100%, tá? Totalmente sem uma vírgulazinha errada lá, tá? Então, leva isso para a prova. Vamos mais uma questãozinha agora sobre a norma 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis. Quando a elaboração de demonstrações contábeis, a administração deve avaliar a capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, o que significa que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, competência, materialidade e compensação. Aqui ele está te cobrando o pressuposto, né, da continuidade. Então, a premissa, né, da continuidade operacional. Então, o gabarito aí está na opção A, pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou ainda não possua uma alternativa realista, senão a descontinuidade de suas atividades. Beleza? E aí ela vai divulgar isso aí, obviamente, em notas explicativas. Então, não é competência, não é materialidade, não é compensação. Mais uma questãozinha agora sobre a norma 31. A FGV gosta dessa norma, né? Sobre a classificação e mensuração de ativos não circulantes mantidos para venda, de acordo com a norma 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, analise as seguintes afirmativas. 1. Os ativos não circulantes mantidos para venda, desde que satisfeitos os critérios de classificação, são realocados para o ativo circulante da entidade. Então, isso aí está certinho, pessoal. Por quê? Porque para ser classificado como ativo não circulante mantido para venda, essa venda ela precisa ser altamente provável. E para ela ser altamente provável, existem alguns requisitos na norma 31. Então, tem que ter um plano formal, né, para buscar um cliente. Lembrando que isso aqui a gente está tratando de operações bem complexas, tá? Não é qualquer ativo não circulante. Geralmente, isso aí são grandes parques industriais, comerciais, galpões logísticos, tá? Então, algo que realmente uma grande operação, uma fábrica, uma linha de produção, que ela vai descontinuar. Então, são coisas, na prática, bem complexas. Então, por isso que tem que ter um planejamento. A cúpula, né, o staff da empresa, ela realmente deve estar comprometida com essa venda. Em regra, essa venda vai ocorrer até 12 meses, né, num curto prazo, salvo exceções aí, mas essa é a regra. Ou seja, considerando todos os requisitos, acaba que, na essência, trata-se de um ativo circulante, por isso que ele deve ser reclassificado, tá? Realocado aí para o ativo circulante. Então, isso aqui está correto.
2. A classificação, apresentação e mensuração requeridos pela norma 31, aplicáveis a ativo não circulante classificado como mantido para venda, também se aplica ao ativo não circulante seja classificado como destinado a ser distribuído aos sócios. Então, isso aí tem lá essa previsão no item 5A. Ó, a classificação, apresentação, mensuração, requeridos e pronunciamentos, aplicáveis a ativo não circulante, o grupo de ativos classificados como mantido para venda, também se aplica ao ativo não circulante que seja classificado como destinado a ser distribuído aos sócios ou condições de proprietários, né? Ou seja, mantido para distribuição aos proprietários. Então, esse item 2 está correto. E o item 3, por fim, o ativo não circulante mantido para venda será mensurado pelo maior entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Aqui o examinador, né, aquela velha clássica troca, né, de maior por menor, e nós temos aí lá no item 15 falando que é menor entre o valor contábil e o valor justo menos a despesa de venda. Então, esse item 13 está errado, ficamos, portanto, com gabarito opção B, 1 e 2 somente. Mais uma questãozinha de estrutura conceitual. Caramba, já foram umas 5, 6 questões, né? Impressionante. Descreve uma série de conceitos utilizados para a elaboração de relatórios financeiros para fins gerais. Relacione cada elemento a seguir com sua correta definição segundo a estrutura conceitual. Então, o que é despesa, pessoal? O que é receita? Então, receita é aumento na situação líquida decorrente de coisa boa. O que é coisa boa? Aumento de ativo, redução de passivo e que não estejam relacionados aos sócios. E despesa, por sua vez, vai ser o contrário, vai ser redução na situação líquida decorrente de coisa ruim. E o que é coisa ruim? Diminuição de ativo ou aumento de passivo e que não estejam relacionados à distribuição dos sócios. Aqui, contribuição dos proprietários, né? Distribuição dos proprietários no contexto da despesa. Perfeito. Então, e o PL é o quê? Redução no ativo, PL igual a ativo menos passivo, é participação residual aí, tá bom? Então, vamos analisar como que fica aí, pessoal, essa perspectiva. Então, aqui, ó, PL vai ser o 3, né, participação residual, despesa vai ser o item 2, né, coisas ruins, redução no ativo menos passivo, que resulta em reduções no PL, e receita vai ser aumento no PL, então vai ser o 1. Então, o gabarito ficamos aí com 2, 3, 1, né? 2, aqui é 2, aqui é 13 e aqui é 1, exatamente, 2, 3, 1. Então, o gabarito aí ficamos com a opção A. Mais uma questão sobre a norma 25, clássica, né? Que trata aí de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Provisão passiva de prazo incerto ou de valor incerto. Considere que a sociedade empresária Beta tenha recebido o laudo de seu advogado sobre um provável pagamento de processo trabalhista, entretanto, com mensuração ainda não confiável. Nesse caso, o seu reconhecimento nas demonstrações financeiras deve ser. Tá? Então, o que acontece? Recebeu um laudo do advogado sobre um provável pagamento, só que nós não temos uma mensuração confiável. Tá? E aí, nesse caso, quando não tem uma mensuração confiável, o que vai acontecer? Nós não vamos reconhecer, né, a provisão, vamos apenas divulgar isso em notas explicativas por se tratar de um passivo contingente, a não ser que essa saída fosse remota, que não é o caso aqui. Então, como tem uma provável saída, mas eu não tenho uma mensuração confiável, significa que não atende aos critérios de reconhecimento, então eu não vou poder realizar reconhecimento dessa provisão, mas eu vou divulgar em notas explicativas pela saída ser provável, né? Então, é aquela ideia ali em torno, né, desse item muito importante para a prova sobre provisão. Inclusive, na outra questão, a própria banca trouxe, né, esses itenzinhos aí, então até facilitou. Agora, vamos para a próxima questão. De acordo com a norma 9, DVA, demonstração do valor adicionado, a referida demonstração está relacionada com informações econômicas e com a comunicação de elementos ambientais, sociais e de governança. E tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Nesse sentido, considerando que a sociedade empresária B possui reversão de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, essa informação deve ser apresentada em sua DVA do seguinte modo. Então, pessoal, tanto a constituição quanto a reversão dessas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, isso vai entrar lá na riqueza criada pela própria entidade. Lembrei que a DVA tem duas partes. A primeira parte é essa riqueza criada, tá? E a segunda parte é a distribuição dessa
riqueza. Então, nós temos aí riqueza criada pela própria entidade na primeira parte da DVA, gabarito opção D. Vejo aí essa perspectiva aqui lá no itemzinho 1.4, a perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, tanto a constituição quanto a reversão. A DVA é super importante você saber essa estrutura. Então, tem duas demonstrações, claro, todas as demonstrações são importantes saber a estrutura, mas DVA e DRE é muito importante por causa da ordenação. Ele pode te pedir algum detalhezinho aqui e aí você precisa entender o que entra somando, o que entra deduzindo para se chegar àquele valor. Então, por isso que tanto DRE quanto DVA é fundamental e crucial você saber a estrutura. Mais uma questão de DVA, ó. Proporciona aos usuários informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Primeira parte, segunda parte. Na distribuição do valor adicionado, o total de remuneração de capitais próprios deve ser igual. Agora ele está te perguntando o que entra nos capitais, remuneração de capitais próprios. Então, lá na norma 9, nós temos aí valores relativos à remuneração atribuída aos sócios acionistas. Então, o total desse grupo deve ser igual ao resultado líquido do exercício reportado na demonstração do resultado do período. Perfeito? Então, foi exatamente isso aí que ele te cobrou. Por isso que o gabarito está aqui na opção C, ó, ao resultado líquido do exercício reportado na demonstração do resultado do período. Tá? E aí, dentro dessa remuneração de capitais próprios, nós temos os juros sobre o capital próprio, dividendos, lucros retidos, prejuízos do exercícios. Então, nós temos aí essa descrição dentro lá da norma 9. Gabarito, portanto, dessa questãozinha, opção C. Perfeito. E tivemos mais questão de DVA? Exatamente, foram 3 questões de DVA. Uma loja que vende produtos de escritório apresentava os seguintes saldos em 31/12/2023. Então, ele te deu aí os saldos e aí pediu para você assinalar a opção que indica o saldo do valor adicionado líquido produzido lá na DVA. Então, eu já trouxe aqui para a gente a DVA montadinha. Então, nós tivemos ali receitas de 194, e aí foi os 200 mil da receita de contrato com clientes, menos a dedução ali de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Aí nós temos os insumos adquiridos de terceiro, que foram de 90 mil, 80 mil ali do custo da mercadoria vendida e 10 ali de perda por desvalorização dos ativos imobilizados. Então, o valor adicionado bruto, que é o 1 aqui, receitas, menos os sumos adquiridos de terceiros, você vai chegar no valor adicionado bruto. Como ele pede o valor adicionado líquido produzido pela entidade, então até fiz outro quadrinho aqui para ficar mais separado. Então, a gente pega esse 104, que é o valor adicionado bruto, e aí pegamos a depreciação, amortização e exaustão, deduzimos 15 mil, totalizando, portanto, 89 mil, gabarito opção A, 89 mil. Mais uma de provisões, 3 questõezinhas, né? Impressionante, né? Cara, várias questões de estrutura conceitual, acho que foram 5, 6, 3 de provisões, 3 de DVA, né? Prova foi bem concentrada em alguns assuntos. A entidade deve divulgar notas explicativas para cada classe de passivo contingente na data do balanço, uma breve descrição da natureza do passivo contingente, a menos que a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação seja o que, pessoal? Remota. Tá? Então, isso aí está lá no item 28, o passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 86, que a gente colocou aqui para fazer uma análise, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos corpóreos e benefícios econômicos. Então, vamos ver aí o item 86, a menos que seja remota essa possibilidade de desembolso na liquidação, a entidade deve divulgar para cada classe de passivo contingente, na data do balanço, uma breve descrição da natureza do passivo contingente, quando praticável, a estimativa do seu efeito financeiro, a indicação das incertezas e a possibilidade de qualquer reembolso. Então, aqui ficamos o gabarito com a opção A. Vamos mais uma questãozinha. Em 1 de setembro de 2024, uma sociedade empresária localizada em Belo Horizonte adquiriu aparelhos de informática de Manaus por 40 mil. O frete para entrega por caminhão era de 2 mil. No entanto, para receber os aparelhos mais rápido, a sociedade empresária solicitou a entrega por avião e pagou o valor de 5.500 pelo frete. A instalação dos aparelhos no escritório custou R$ 1.000. Ainda
foram gastos 2.000 com testes para verificar se os aparelhos estavam funcionando corretamente. O valor dos aparelhos de informática a serem registrados no ativo imobilizado da sociedade empresária é de... Então, eu trouxe aqui, achei que eu tinha tinha colocado o cálculo aqui, mas eu não coloquei, então vamos fazer o cálculo aqui, não tem problema. Aqui, pessoal, isso aqui é uma questão clássica, tá? Do que entra no custo do imobilizado. Isso aqui pode ser cobrado em termos de que entra no custo do ativo imobilizado, no ativo intangível adquirido separadamente e também quando há uma aquisição de estoques. Então, a gente precisa somar o preço de compra, tributos não recuperáveis e basicamente qualquer custo diretamente atribuível, então frete, seguros, né, sobre o transporte quando pagos, obviamente, pela empresa. Isso tudo é algo que vai ser incorporado aí, tá? No custo. Então, nesse caso aí, nós temos, né, o preço foi de 40 mil, então você coloca lá 40 mil. Além disso, o frete para entrega do caminhão era de 2 mil, então a gente vai colocar esse frete para entrega, né? Frete para entrega por caminhão era de 2 mil. Então, para receber, uma sociedade adquiriu aparelhos de informática de Manaus por 40 mil. O frete para entrega por caminhão era de 2 mil. Então, de receber os aparelhos na sociedade empresária, solicitou entrega por avião. Ah, entendi. E pagou o valor de 5.500 pelo frete. Então, é a entrega por avião, né? E não os 2.000. Aqui ele tá tocando horror ali, né? Só colocou um detalhezinho a mais ali para a gente ter que interpretar. Então, a gente vai usar, como ela pagou os 5.500, a gente vai usar os 5.500 e não os 2.000 lá por caminhão, tá? A instalação dos aparelhos do escritório custou R$ 1.000. Isso é um custo diretamente atribuível, então vai entrar somando aqui. Ainda foram gastos 2.000 com teste para verificar se os aparelhos estavam funcionando corretamente. Também é um custo diretamente atribuível. Você vai somar esses 2.000 aí. Então, isso aqui vai totalizar 45, 46, 47, 48 e 500. 48 e 500, gabarito, portanto, opção D, clássica questão, sem maiores problemas aí. Em janeiro de 2025, um artista que possui uma empresa estava em um evento estratégico em um resort na Bahia. Ao voltar da viagem, descobriu que o influenciador digital, que também estava no evento, divulgou fotos e vídeos do artista em redes sociais. A empresa do artista entrou na justiça por quebra de privacidade contra o resort e contra o influenciador, pedindo respectivamente 10 mil e 15 mil. Os advogados da empresa do artista julgaram que as chances de ganho das causas eram respectivamente remota e possível. Caramba, mais uma questão de CPC 25. Então foram 4 questões, tá? Já foram 3 aí, se eu perdi as contas, é 4, né? Então, os advogados da empresa julgaram que as chances de ganho das causas eram respectivamente remota e possível. Com base no argumento dos advogados, a empresa deve apresentar suas demonstrações contábeis um ativo contingente de quanto, pessoal? Remota e possível. É 0, tá? Não vai divulgar nada, beleza? Porque quando for, vamos pegar aqui, ó, a questão do ativo contingente. Ele jogou essa questão aqui para você confundir com o passivo contingente. Então, o ativo contingente, tá? Nós temos o seguinte: quando for praticamente certo, tá? Ele deixa de ser contingente e aí vai ser um ativo, tá? Beleza? E aí eu vou reconhecer e divulgar, tá? Então, reconheço no balanço patrimonial e divulgo em notas explicativas. Quando for provável a entrada de recursos, o que vai acontecer? Eu não contabilizo, tá? Então, vamos colocar assim, ó, não contabilizo no balanço patrimonial, mas eu divulgo em notas explicativas. E quando for remoto, é possível, enfim, vou colocar aqui, remoto, possível, tá? Eu não vou nem contabilizar, nem divulgar, beleza? Então, não faz nada aqui, nem balanço patrimonial, nem notas explicativas. Então, com base no argumento divulgado, a empresa deve apresentar suas demonstrações contábeis um ativo contingente igual a 0. É diferente a situação, tá? Quando se trata de passivo contingente. Então, passivo contingente, quando for provável,
né? Não é nem passivo contingente. Por prudência, nós já vamos contabilizar no balanço patrimonial uma provisão e vamos divulgar em notas explicativas, tá bom? Quando for possível, não vou computar no balanço patrimonial, não vou reconhecer, mas eu vou divulgar. E quando for remoto, aí sim eu não vou fazer nada. Então, é um pouquinho diferente aqui. Essa ideia de diferença é justamente por causa do princípio da prudência, tá? Quando é saída de recursos, por prudência, quando já for provável, eu já jogo isso aí no resultado e reconheço o passivo. E no caso do ativo, somente quando for praticamente certo que eu vou computar isso aí no ativo, tá? Então, decorrência lógica do princípio da prudência. A companhia investidora Alfa S.A., obrigada legalmente a elaborar demonstrações financeiras consolidadas, possui a seguinte participação societária nas empresas: investida, percentual de participação de Alfa. Então, nós temos aí kappa, sigma, zeta e delta, sendo que kappa é controlada, sigma é controlada, zeta é coligada e delta não tem influência significativa. Com base exclusivamente em informações assim, o montante registrado na conta de participação de acionistas não controladores no balanço consolidado deverá ser de... Então, vamos lá para alguns conceitos. Uma controladora deve apresentar as participações não controladas no balanço patrimonial consolidado dentro do patrimônio líquido separadamente do PL dos proprietários da controladora. E aí nós temos alguns termos. Tá? Demonstrações consolidadas são aquelas demonstrações contábeis de grupo econômico, os ativos, passivos, PL, receitas, despesas e fluxo de caixa da controladora e de suas controladas estão apresentados se fosse uma única entidade econômica. Grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas, e participação de não controladora é a parte do PL da controlada não atribuível direto ou indiretamente à controladora. Beleza? Então, é importante esses termos aí. Então, agora a gente vai precisar fazer o cálculo aí da participação dos minoritários. Nós vamos pegar aquele percentual dos minoritários e multiplicar aqui pelo PL da investida. Então, nesse caso, nós temos aqui as controladas, conforme nós vimos ali, que vão entrar nesse cálculo. Então, é isso. 100. Então, acho que até coloquei aqui, né, pessoal? Como ali é 90, né, e os não controladores, né? Controladores é 90 e 70, então é só a gente deduzir 100% de 90, 100% de 70, nós vamos chegar aí no percentual dos não controladores. Então, ficaria ali, né, 100 menos 90, vai dar 10%, multiplica por 1 milhão, a gente vai chegar em 100 mil. 100 menos 70, 30%, né, multiplica pelos 70 mil, 17, 21, 210. Então, 100 mais 210, nós vamos chegar aqui em 310. Gabarito, portanto, opção B. Fechou? Vamos mais uma? Simbora! Uma empresa adquiriu uma máquina e registrou na contabilidade os seguintes dispêndios. Então, mais uma questãozinha de norma 27, ativo imobilizado. Nós já tínhamos visto uma ali, né? Só que agora ele trata um detalhe a mais sobre o contexto aqui de depreciação. Então, ele quer saber, de acordo, o custo da máquina, ou seja, o valor contábil de registro inicial desse imobilizado, será de... Na verdade, né, ele fala coisas de depreciação aqui, mas ele pede o custo da máquina, né? Então, não preciso, né, efetuar cálculo aqui de depreciação, tá? Por quê? Porque ele está te pedindo o reconhecimento inicial. Isso aqui, pessoal, é uma dica muito importante, tá? Em provas de contabilidade, às vezes vocês erram porque não interpretam o que ele está te pedindo. Então, sempre você vai perguntar o que ele está me pedindo e qual o momento. Então, o que ele quer aqui? O custo da máquina. Quando? No registro inicial. Então, sempre pergunta o que, quando. Então, no registro inicial, não me interessa valor residual. Né? Então, ele vai colocar mais informações só para você gerar confusão aí do que vai pegar. Aqui eu trouxe o cálculo, então, vai ser o preço de aquisição, o imposto de importação, que é não recuperável, preparação do local, custo com materiais, teste de funcionamento, custo diretamente atribuível e os honorários, né, com os testes. Então, vai totalizar 760 mil e, portanto, o gabarito está na opção D. Tá? Então, um detalhe dessa questão, eu até achei ali, né, no primeiro momento eu olhei vida útil, valorizar, a gente já pensa em quê? Em cálculo de depreciação. Mas, como ele pediu registro inicial, então vai ser 760.
Se ele te pedisse, né, e aí ele teria que ter colocado datas aqui, ele poderia ter pedido, por exemplo, valor contábil líquido ao final do primeiro ano de uso. Aí sim, você pegaria esse 760, que seria o valor contábil bruto, deduziria o valor residual, né, que daria 660, divide por 10, daria 66. Então, ao final do primeiro ano, qual que seria o valor contábil líquido lá evidenciado no balanço patrimonial? 760 menos 66, tá? Então, esse aí seria o gabarito. Mas aqui ele não está te pedindo esse cálculo aí de depreciação, então somente o registro inicial. Vamos mais uma! Uma empresa adquiriu uma máquina em 1º de janeiro de 2020 pelo custo total de 240 mil. No registro inicial da máquina, no imobilizado, a empresa estimou a vida útil da máquina em 8 anos, sem valor residual. Na data da aquisição, a empresa iniciou a depreciação pelo método linear. Em 31 de 12 de 2024, a empresa reavaliou a vida útil para 10 anos, aumentando em 2 anos a vida útil inicialmente estimada. Além disso, verificou que o valor residual da máquina passou a ser de 40 mil. Com base exclusivamente nos dados acima apresentados, o valor anual da despesa de depreciação a ser contabilizado a partir das alterações ocorridas deve ser. Aqui uma questão com um pouquinho maior de dificuldade, cálculo de depreciação. Por quê? Porque não somente você faz um cálculo direto, você precisa fazer 2 cálculos. Por quê? Porque teve uma reavaliação da vida útil. Então, você faz um cálculo de depreciação e depois faz outro cálculo, porque ela quer o quê? O valor anual da despesa de depreciação a partir das alterações. Então, aquilo que eu acabei de comentar, tem que interpretar o que ele está te pedindo. Tá? Então, se temos lá 1º de 2020, depois 31 de 12, houve essa alteração, então a gente vai precisar efetuar aqui, tá? E ele quer a partir, né? Vamos ler de novo o valor anual da despesa de prestação a partir das alterações, quanto que vai ser esse valor. Então, aqui, pessoal, é aquilo que eu falei, são 2 cálculos. Primeiro cálculo, 1º de janeiro de 2020 a 31 de 12. Então, o valor de aquisição menos o valor residual dividido por vida útil, receitinha de bolo ali de cálculo de depreciação. Então, nesse caso, 240 mil, o valor residual, né, é 0, divide pela vida útil de 8 anos, 240 dividido por 8, você vai chegar em 30 mil. Então, a depreciação acumulada, você vai pegar essa depreciação anual e multiplicar pelo número de anos. Então, nós temos aí todo 2020, 21, 22, 23, 24. Então, isso aí dá 5 anos. 30 mil vezes 5, 150 mil. Então, qual é o valor contábil lá em 31 do 12? Você vai pegar os 240 menos a depreciação acumulada de 150 e aí você vai chegar em 90 mil. Tá? E a partir, então, que é o que ele quer, né? Houve aí a mudança, né, da vida útil, beleza? Então, vamos lá. Ó. Na data de aquisição, iniciação de depreciação, a empresa reavaliou no registro inicial da máquina, a empresa estimou a vida útil era 8 anos sem valor residual, por isso que a gente colocou 0 lá e dividiu por 8 anos. Tá? Método linear, cotas constantes, fechou. Aí ela reavaliou a vida útil para 10 anos, aumentando em 2 anos a vida útil inicialmente estimada. Então, o que acontece? Isso aqui já havia passado 5 anos. Né? Então, ó, o valor contábil menos o novo valor residual, dividido pela nova vida útil, menos o tempo transcorrido. Então, 90 mil, que é o valor lá, menos 40 mil. Da onde isso aí, pessoal? O valor residual de 40 mil. Agora tem valor residual. Então, 90 mil menos 40 vai dar 50. Nós já tínhamos 5 anos, ele aumentou para 10 anos. Então, resta depreciar por quanto tempo? 5 anos. Então, 50 mil dividido por 5, você vai chegar aí na depreciação anual a partir de 31 de 12 de 2024, no valor de R$10.000. E, portanto, o gabarito está na opção D. Excelente questão, né? Muito boa. E com isso, meus queridos nobres corujitias audazes, fechamos aqui a correçãozinha, essa partezinha, né, que ficou sob minha responsabilidade aqui, das questõezinhas de contabilidade geral. Forte abraço, bons estudos. A gente se vê aí na sequência.